Rio de Janeiro, a polícia prendeu um pastor suspeito de ter estuprado mulheres que frequentavam uma igreja na Baixada Fluminense. Pastores são presos suspeitos de lavagem de dinheiro para uma organização criminosa. E a polícia prendeu hoje os líderes da igreja Maranata, no Espírito Santo, acusados de desvio do dinheiro do dízimo. Você já parou para pensar na brevidade da vida? Em um piscar de olhos, os momentos se vão, mas a eternidade aguarda. Seja bem-vindo ao canal Motivado com Deus. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da existência, onde a verdadeira vida de significado não é medida por anos, mas pela ressonância eterna de nossas escolhas. Descubra como evitar as armadilhas das falsas igrejas mundanas, aquelas que se perdem em tendências passageiras e esquecem o chamado sagrado para uma jornada espiritual autêntica. Junte-se a nós agora, enquanto exploramos o caminho menos percorrido, aquele que nos leva à verdadeira santidade e ao destino eterno que nos aguarda. Não deixe para depois. Sua alma anseia por esta verdade. Compreender a transitoriedade de nossa existência terrena, em comparação com a imensidão da eternidade, é essencial para uma vida plena de propósito. É vital evitar igrejas que se deixam influenciar por modismos e valores seculares para manter uma caminhada espiritual genuína. Uma vida plena de propósito demanda o reconhecimento da efemeridade de nossa existência terrena frente à infinitude da eternidade. A adesão a igrejas que se deixam guiar por modismos e valores seculares é um erro crítico na trajetória espiritual daqueles que compreendem a seriedade de sua existência perpétua. Igrejas seculares, motivadas pelas inquietações passageiras e frequentemente superficiais da sociedade atual, arriscam-se a ofuscar as verdades espirituais profundas que ressoam com a essência de nosso ser. Deus me defenderai. Essas instituições podem dar precedência ao êxito material, à conformidade social e à gratificação imediata, em detrimento dos ensinamentos perenes de Cristo, que enfatizam o altruísmo, o desenvolvimento espiritual e a aspiração à santidade. Tal deturpação não só desencaminha os crentes da verdadeira senda do discipulado, mas também ignora a realidade de nosso destino imortal. As Escrituras nos exortam a não nos apegarmos ao mundo ou às suas ofertas, pois tudo que pertence ao mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação da vida, não emanam do Pai, mas sim do mundo. 1 João 2, 15 a 17. Não desperdice a única vida que possui em igrejas moldadas pelo secularismo, que se rendem às tendências efêmeras deste mundo. Há igrejas tão enredadas pelas preocupações mundanas que se focam unicamente nos afazeres desta vida, neste mundo, desconsiderando que somos seres imortais, destinados a existir eternamente, e que nossa vida atual é meramente um instante no contínuo do tempo em que existiremos. Fuja de igrejas que se preocupam somente com questões mundanas, como enriquecer, casar-se até determinada idade, alcançar a próxima vitória, ser a melhor versão de si mesmo, realizar seus sonhos. Nada disso é intrinsecamente maléfico, errôneo ou corrupto. Eu o incentivo a prosperar, a unir-se em matrimônio, a aprimorar sua existência. Contudo, alerto-o hoje para não negligenciar a eternidade ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, por estar excessivamente concentrado nesta vida. Existem igrejas que se fixam apenas em ambições terrenas, e isso é um equívoco. Há igrejas que se dedicam exclusivamente aos desejos carnais. Eu lhe rogo, distancie-se de tais igrejas. Compreenda esta verdade singular. Homens e mulheres possuem apenas uma vida, e com esta única vida, nós caminhamos rumo a um destino eterno. Não várias vidas, mas uma só vida. Por que desperdiçar a preciosa existência que possuímos em uma congregação que não proclama a verdade,
mas sim aquela que ecoa os anseios da carne ao invés do que realmente necessitamos ouvir? Temos apenas uma vida, uma existência tão efêmera. Não falo de milênios, nem de séculos, nem mesmo de um século. Refiro-me a menos de um século, pois a expectativa de vida média em nações desenvolvidas oscila entre 75 e 85 anos. A vida é extremamente breve. Em um século, todos nós teremos deixado este mundo e seremos meras memórias. Cada um que me escuta será, em 100 anos, pouco mais que um vestígio. Contudo, nossa existência não se extinguirá. Então, por que dedicar nossas vidas a igrejas que desviam nosso olhar para as trivialidades deste mundo? Pois de que vale ao ser humano conquistar o mundo inteiro e perder sua alma? Marcos 8:36. Em um lapso de vida, alguém pode acumular riquezas terrenas e, no mesmo intervalo, pode também perder sua alma. Não há tempo a desperdiçar, pois desconhecemos completamente quanto tempo ainda nos resta. Isso nos ensina que cada hora é preciosa, cada minuto é de suma importância. Não gaste sua vida em uma igreja que o ilude até as portas da perdição. Não gaste sua vida em uma igreja que o seduz a viver apenas para o momento, esquecendo-se da eternidade. Você pode ver que quando Deus falou para Abraão, olha, para de orar, estende o teu cajado e manda o mar se abrir. Abraão não duvidou, Abraão não reclamou, Abraão não murmurou. Sabe por quê? Que Abraão tinha dentro de si que o mandato de Deus, o mar ia obedecer. Meu Deus, eu não quero entrar nesse comando, não. Meu Deus, que comando é esse? Olha o varão que passeia. Fuja desses lugares que destrói sua mente e sua vida. Não gaste sua vida em uma igreja que o seduz a crer que tudo termina com esta existência. Cada óbito nos recorda deste versículo. E assim como está determinado para os homens morrerem uma vez, e depois disso vem o julgamento. Hebreus 9:27. O julgamento é iminente para todos nós. É uma realidade inegável, senhoras e senhores, e se aproxima. Nossos dias na terra são finitos. Evite igrejas que o incentivam a perseguir prazeres efêmeros e desejos carnais. Salmo 90:10-12. A duração de nossa vida pode chegar a 70 anos, ou 80 para os mais fortes, mas mesmo assim é marcada por fadiga e aflição, pois rapidamente se esvai e voamos para o além. Quem pode compreender a magnitude de tua ira e teu furor proporcional ao respeito que te é devido? Senhor, faze-nos retornar a ti, e assim retornaremos. Renova nossos dias como outrora. Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Esta súplica tocante reflete a meditação profunda de Moisés sobre a fragilidade da vida humana e o justo julgamento divino. Em sua reflexão, Moisés destaca a necessidade urgente de sabedoria para apreciar a transitoriedade da vida. A expressão ensina-nos sublinha a busca deliberada por essa sabedoria. A sabedoria não é inata, mas sim uma conquista que requer busca e assimilação ativa. A prece de Moisés destaca uma verdade frequentemente esquecida: a efemeridade da vida. Muitos avançam pelos dias sem perceber a brevidade de cada momento. Entre os jovens, prevalece a ilusão de invulnerabilidade, a crença de que o tempo é infinito. Por isso, raramente se contempla a vida além do terreno. No entanto, o clamor de Moisés revela uma verdade mais profunda, que ultrapassa a mera temporalidade. Ao suplicar a Deus que nos ensine a valorizar nossos dias, Moisés busca compreensão sobre a mortalidade e suas consequências eternas. É um apelo ao reconhecimento da finitude da vida e à necessidade de viver com intenção e propósito. Quem conta seus dias sabe que a vida é transitória e vive com essa consciência. Muitos, influenciados por certas igrejas, vivem como se fossem eternos. Quem entende sua mortalidade sabe que enfrentará a morte e prestará contas a Deus. Assim, vive de modo a estar preparado para esse encontro com o divino. Procure igrejas que preguem sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus onisciente que julgará a todos. Observe os santos do Antigo Testamento, que serviram a um Deus vivo. Hoje, enquanto lhe falo, encorajo-o a buscar igrejas que adorem o Deus vivo. Moisés foi um servo desse Deus. Ele revelou seus caminhos a Moisés e suas obras aos filhos de Israel. Salmo 103:7. Moisés ansiava por conhecer os caminhos de Deus. Êxodo 33:13. Deus permitiu que Moisés visse além dos seus atos, mostrando-lhe aspectos divinos ocultos aos demais.
reflita sobre a vida de Moisés e como Deus se manifestou a ele. Nascido escravo no Egito, em tempos de genocídio israelita, Moisés foi ocultado até ser posto no Nilo, onde foi encontrado e adotado pela filha do faraó. Crescido na corte, mas ciente de sua herança hebraica, Moisés reagiu ao abuso de um hebreu, matando um egípcio e fugindo para o deserto. Por 40 anos viveu como pastor no Sinai. Deus lhe falou numa sarça ardente, incumbindo-o de libertar seu povo do Egito. O faraó resistiu, e Deus interveio com pragas. As águas viraram sangue, rãs invadiram, piolhos e moscas surgiram, gafanhotos devastaram, e pestes, úlceras e tempestades de granizo afligiram o Egito. Deus insistiu: liberte meu povo. O faraó recusou, e no Êxodo, Deus se revelou a Moisés. O Senhor disse: farei o que me pediste, pois estou satisfeito contigo e te conheço pelo nome. Moisés respondeu: mostre-me sua glória. E o Senhor proclamou: farei desfilar diante de ti a minha bondade e anunciarei o nome, o Senhor. Serei misericordioso com quem eu escolher e terei compaixão de quem eu decidir. Mas advertiu: não poderás ver a minha face, pois nenhum homem pode ver-me e viver. O Senhor então orientou: existe um lugar junto a mim onde poderás ficar sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, te colocarei na fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até eu ter passado. Depois, retirarei a mão e verás as minhas costas, mas a minha face não será vista. Enquanto o anjo observava, Deus resguardou Moisés em sua passagem. Deus designou a Moisés um local específico e não lhe permitiu ver a face divina. Moisés pôde apenas contemplar as costas de Deus. A intenção era que Moisés visse apenas o rastro de Deus, não a própria divindade, enquanto os anjos testemunhavam o evento. Nesse momento extraordinário, em que um ser humano avistou as costas de Deus, foi necessário que Deus protegesse Moisés, pois caso contrário, ele teria perecido ao ver a face de Deus. Nossos corpos mortais e pecaminosos não podem suportar tal pureza, santidade e glória. O julgamento se aproxima de nós. O julgamento é uma certeza, senhoras e senhores, e está a caminho. Nossos dias na terra são numerados. Não siga igrejas que te incentivem a buscar prazeres e desejos carnais. Viver uma vida significativa exige a compreensão da efemeridade de nossa existência terrena em face da eternidade. É fundamental evitar igrejas que se deixam levar por tendências e valores mundanos para manter uma caminhada espiritual verdadeira. Nosso tempo na terra é passageiro e é imprescindível que direcionemos nossos esforços para as verdades espirituais perenes, em vez de nos prendermos às preocupações transitórias deste mundo. Moisés, um dos grandes líderes bíblicos, exemplifica a busca pela sabedoria e conhecimento divinos. Sua experiência de vislumbrar a glória de Deus, como narrado no livro de Êxodo, ressalta a importância de buscar um entendimento mais profundo da divindade e de nossa mortalidade. Ao reconhecermos a transitoriedade de nossa vida terrena, somos motivados a viver com propósito e intenção, voltando nossos corações para as realidades eternas que ultrapassam este mundo efêmero. A trajetória de Moisés nos oferece valiosas percepções sobre a busca pela verdade espiritual e a conexão com o sagrado. Nascido em uma época de opressão e injustiça, Moisés foi predestinado a desempenhar um papel crucial na história do povo de Israel. Sua saga, desde os primeiros dias oculto em um cesto no rio Nilo, até tornar-se um líder venerado e consagrado por Deus, é uma história de bravura, fé e convicção. Por meio de sua experiência ao testemunhar a glória de Deus no Monte Sinai, Moisés teve uma visão singular da grandeza e do poder do Criador. Seu encontro com Deus na sarça ardente e sua ousadia ao desafiar o faraó do Egito demonstram sua profunda ligação espiritual e seu compromisso com a libertação de seu povo. Durante sua vida, Moisés foi conduzido pela mão divina, enfrentando desafios e adversidades com valentia e resolução. Sua liderança determinada e sua devoção inabalável a Deus legaram um patrimônio eterno às futuras gerações. A visão de Moisés das costas de Deus é um poderoso lembrete da transcendência divina e das limitações humanas. Mesmo privilegiado por testemunhar a glória de Deus, Moisés manteve a humildade, ciente de suas limitações. Seu pedido para ver a face de Deus foi negado, pois a plenitude divina é insustentável à vida humana. Esse encontro nos faz refletir sobre nossa busca espiritual, a importância da humildade e do respeito perante o sagrado. Como Moisés, devemos buscar um entendimento mais profundo de Deus e de sua vontade para nossas vidas, com humildade, fé
e entrega ao mistério e majestade do divino. Ao reconhecer nossas limitações e a grandeza infinita de Deus, somos impulsionados a viver com propósito e significado, voltando nossos corações para as verdades eternas que superam este mundo efêmero. A trajetória de Moisés nos inspira a buscar uma compreensão mais profunda da verdade espiritual e da conexão com o divino. Sua fé e coragem nos motivam a enfrentar os desafios da vida com determinação e convicção. Aproximando-nos de Deus com humildade e respeito, somos habilitados a viver com propósito e significado, alinhando nossos corações às verdades eternas que ultrapassam este mundo passageiro. Sigamos o exemplo de Moisés, buscando um entendimento mais profundo de Deus e de sua vontade para nossas vidas, vivendo com coragem e fé diante das incertezas terrenas, frente à brevidade de nossa existência terrena e à eternidade que nos espera. É essencial buscar uma compreensão mais profunda da verdade espiritual e uma conexão mais íntima com o divino. Não devemos desperdiçar nossas vidas em prazeres efêmeros e preocupações mundanas, mas sim viver com propósito e significado, direcionando nossos corações para as verdades eternas que transcendem este mundo transitório. Que possamos seguir o exemplo de Moisés, buscando uma vida de fé, coragem e devoção a Deus, encontrando assim a verdadeira realização e significado em nossas jornadas espirituais. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.